Salve, salve amigos! Estou de volta ao canal Detetive Vascaínos. Que beleza estar aqui com vocês novamente. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro. E o Vasco já iniciou a preparação para o duelo contra o Palmeiras. Duelo dos invictos. Pois é, muita coisa envolvida nesse jogo. Eu vou trazer detalhes do pontapé inicial de Vasco e Palmeiras. Ambos os times querendo demais esses 3 pontinhos por diferentes razões. Saiba tudo nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueça daquela moral de sempre, o seu like, a sua participação no canal, sua inscrição. Dessa forma você me ajuda a crescer ainda mais. No YouTube eu conto com você. Bom, domingo Vasco e Palmeiras ficam frente a frente num duelo que promete fortes emoções. Tudo porque há muita coisa envolvida neste confronto. Só para ter ideia, pelo Campeonato Brasileiro, Vasco e Palmeiras estão a 6 jogos sem perder. O Vasco com 3 vitórias sobre Fluminense, Vitória da Bahia e Atlético Paranaense, e 3 empates sobre Bragantino, Criciúma e Flamengo. 10 gols feitos, 6 sofridos. Já o Palmeiras acumula 4 vitórias seguidas contra Cuiabá, São Paulo, Atlético Paranaense e Criciúma, e 2 empates contra Internacional e Flamengo. Foram 14 gols marcados nesse período e apenas 1 sofrido, né? Nessa série aí de triunfos recentes. O Vasco hoje na 9ª colocação não quer se desgarrar do pelotão de cima. Hoje está com 35, precisa vencer para se igualar ao Internacional e aí nas próximas rodadas buscar diminuir a vantagem para os demais que estão acima. Não é uma tarefa fácil. E o Palmeiras, por sua vez, vivendo um cenário mais favorável, porque é o vice-líder com 50 pontos e hoje é o principal time aí que persegue o Botafogo, líder do Brasileirão. Isso tudo restando 12 jogos para o fim. Quer ingredientes melhores para destacar a importância desse confronto? E pensando nisso, o Rafael Paiva não perdeu tempo. Seu time se representou hoje à tarde no CT Moacir Barbosa e o técnico tentou aí extrair ao máximo de seus jogadores. Porém, já encara um baita problema. Diga-se de passagem, foi confirmada a informação, trazida hoje pela manhã pelo companheiro Gilmar Ferreira do Extra, de que o atacante Verratti está no estaleiro. Pois é, o argentino apresentou um quadro de virose nos últimos dias e está se recuperando em casa para ter condições de atuar na próxima partida. Por isso, deve faltar aí alguns treinos que antecedem este jogo, até porque ele já jogou contra o Flamengo nessas condições, estava com febre, por isso acabou se desgastando muito e também não rendendo o suficiente. Importante pontuar que ele não está descartado para domingo. Por hora é considerado dúvida porque precisa se recuperar dessa virose para que volte aí a treinar e ter condições plenas de encarar uma partida pegada como essa aí que está se projetando no domingo. Dentro do Vasco há essa esperança de que até quinta-feira ele volte a treinar com bola e possa então confirmar posteriormente a sua escalação para o jogo. O Vasco vai fazer mais 4 treinos antes do embarque sábado à tarde para Brasília. E lembrando que essa não é a primeira vez que o Verratti atua no sacrifício, viu? Contra o Flamengo mesmo, pelo Carioca, ele estava com uma costela fissurada e mesmo assim atuou pelo Vasco durante os 90 minutos. Antes do jogo contra o Criciúma pelo segundo turno do Brasileirão, empatado em 2-2, o argentino também apresentou problemas na coxa, né? Ele era a dúvida até o último dia de treinos e mesmo assim quis viajar, mas por lá acabou sendo poupado. O Verratti hoje é um dos jogadores que representa aí esse novo espírito do Vasco, de time aguerrido, com suor, transpiração e luta, para que a equipe possa buscar o resultado até o fim. E a gente torce para que ele se recupere o quanto antes, né? E vai se recuperar sem dúvida, porque hoje o Vasco não tem um centroavante reserva à altura. Teria que usar aí a base ou mudar a forma de jogar. Sobre os demais setores do time, a tendência é que as novidades aconteçam na defesa e no ataque, né? O João Victor está apto a atuar na zaga e deve ser promovido novamente ao time titular no lugar do Léo Pelé. E lá na frente a maior dúvida. Volta com o Ryan na ponta, mantém o chileno Jean David, que não atuou bem contra o Flamengo, dá uma chance ao Emerson Rodrigues ou coloca um jogador mais defensivo ali no meio para dar uma boa fechada na zona da área. Olha, são perguntas que devem ser respondidas nos próximos treinamentos do Rafael Paiva, que com certeza vai fazer muitas avaliações. Já é comum dele fazer essa gama de avaliações nos treinos que antecedem os jogos. Em relação ao Coutinho, um jogador que decidiu a partida contra o Flamengo, a torcida anseia por sua volta, mas o próprio Rafael Paiva pediu mais paciência e que ele será colocado gradativamente no time.
há uma escala de minutagem para ele, e até porque não tem condições de atuar 90 minutos de cara. O Coutinho então será introduzido aos poucos na equipe, até para poder jogar um tempo todo, e aí cabendo o Rafael Paiva definir se inicia com ele ou coloca o jogador no decorrer do jogo. O atleta já admitiu que está ansioso para jogar, estava ansioso, né? Mas se viu obrigado a respeitar os prazos do departamento médico para que não colocasse tudo a perder. Sem dúvida, deverá ser um elemento surpresa para o segundo tempo em Brasília. E por falar em Brasília, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Palmeiras, que acontece neste domingo no Mané Garrincha. E a expectativa é que a partida bata o recorde de público do futebol brasileiro em 2024. Portanto, uma marca aí podendo ser quebrada. E por falar em quebrada, há alguns tabus pelo lado do Vasco que podem também ser quebrados nesse jogo, viu? O Vasco já não sabe o que é superar o Palmeiras desde 2015, ou seja, há 9 anos. A última vez foi pela 34ª rodada do Brasileirão de 2015 no Allianz Parque. Com os gols do Rafael Silva e do Nenê, o Vasco venceu por 2-0. Então, desde então foram 7 vitórias do Palmeiras e 4 empates. De repente, a estreia do Rafael Paiva aí volta a falar mais alto, né? Ele que fez esse time quebrar alguns tabus desde que assumiu, né? Principalmente ao vencer algumas equipes que há anos o Vasco não vencia ou tinha enormes dificuldades, como o próprio Corinthians, né? Foi um exemplo disso. Quem sabe, né? Bom, vou dar uma pincelada rápida sobre o Palmeiras, nosso adversário de domingo. Por lá, o clima é de otimismo. Com as precoces eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras, ao que parece, conseguiu entrar nos eixos de novo e viver uma lua de mel com a torcida e o Abel Ferreira, que vinha sendo bastante cobrado. Ao que parece, o time conseguiu melhorar o nível físico e vem apresentando aí uma melhora de rendimento notável. A maratona de jogos vinha fazendo com que o Palmeiras acumulasse muitas lesões. E essa pausa deu ao grupo um descanso aliado a uma melhor preparação. O Abel Ferreira vem gostando da equipe, que tem conseguido imprimir um ritmo forte nos primeiros minutos e tornando assim as partidas mais fáceis. Foi assim contra Cuiabá e Criciúma, por exemplo. Então, o bom desempenho ofensivo liderado pelo trio Felipe, Anderson, Estevão e Flaco Lopes tem encantado também o treinador. E hoje é a maior arma do Alviverde para esse jogo de domingo. Por hora, o Palmeiras tem 2 baixas para essa partida. O lateral esquerdo Caio Paulista, expulso diante do Criciúma, e o meio-campista Zé Rafael. Só que o Zé Rafael pode sair dessa lista. O Palmeiras entrou com um recurso no STJD de efeito suspensivo para que ele volte a atuar, já que teve aí uma punição de 4 jogos numa briga numa partida contra o São Paulo e ele já cumpriu 2. O Clube Paulista tenta reduzir a pena, por isso houve esse pedido para que ele possa atuar aí enquanto se define esse novo julgamento. No mais, a equipe está completinha. Bom, meus amigos, por hoje é só. Sigo apurando mais detalhes dos bastidores e preparando também uma matéria especial para entrar no ar na sexta-feira, hein? Fiquem de olho. Aqui é trabalho, um grande abraço e até a próxima.